Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. Dorival. Mas Dorival. O melhor é Vitor Berni falando o nome do Bright White. Braithwaite. É espetacular. Dorival Júnior, né, mais uma informação da Lili Nascimento. Sexta-feira Santa agitada, hein, Lili? Dorival Júnior topa negociar com o Corinthians e marcar reunião para discutir acordo. A reunião está agendada, a informação da Lili Nascimento. Deixa eu até clicar aqui porque eu já recebi a nota completa. Vamos lá. Em busca de um novo treinador, o Corinthians recebeu uma resposta positiva do Dorival Júnior para assumir a vaga antes ocupada por Ramon Dias. De acordo com a ESPN, o ex-comandante de seleção aceitou negociar com o clube e marcou uma reunião com a diretoria para discutir detalhes do acordo. Livre no mercado desde que saiu da seleção, ganhou status de nome favorito e já foi consultado por telefone pelo Corinthians. A tendência é que aconteça em breve. Vamos lá. Dorival Júnior, turma. A gente sabe, quando o Dorival saiu da seleção, ele viraria... Eu falei isso no dia. Falei, porque a gente estava debatendo seleção, eu estava no Sport Center com o André Kfouri, se não me engano. Eu falei, André, e eu acho que agora é o seguinte. O Dorival no mercado, primeiro técnico cair... É sombra para todo mundo. Vai falar assim, porque é o Dorival. Sendo ou não, mas a gente aqui na redação... tem o Dorival. Até sem apuração, não estou falando que é certo. Eu estou falando que quando fica um nome desse tamanho... Ainda mais o que virou o Dorival nos últimos anos, pelo trabalho no Flamengo, no São Paulo e agora na seleção, porque há 5, 6 anos, ele não era um nome cotado em todo rumor. Agora virou, conquistou esse direito nos últimos anos, fez ótimos trabalhos, mas não necessariamente é o nome ideal para qualquer time no futebol brasileiro. A informação que alguns tinham é que ele saiu muito abalado da seleção, porque ele estava muito seguro, confiante de estar na Copa do Mundo, comandando a seleção. Dorival Júnior, Corinthians, e aí... Moçada legal. Começa aí, Pascoal. Eu primeiro não sei. Você sabe que esse negócio de contratar treinador no Corinthians passa muito pelo que o torcedor do Corinthians gosta. Sim, perfil e tudo mais. O padrão de jogo, o perfil do treinador. Acho que ele vai chegar e vai criar um impacto positivo no vestiário. Acho. E isso é necessário hoje. O que você acha que o torcedor acha? Eu tenho muitas dúvidas, porque tem parte da torcida do Corinthians que quer a volta do Tite, mesmo depois do Tite ter recusado o Corinthians antes de ir para o Flamengo. Tá. Né? Mas tem parte do Corinthians, da torcida do Corinthians, que acha que o Dorival é uma boa alternativa. Eu, quando entrei nesse estúdio, quando você olha na fechada, tem um corintiano ali, tá vendo? Tem vários. Sabe o que... ali na sua fechada, especial, quando você olha quando você olha pro fã de esportes, na sua fechada, temos o corintiano. Sabe o que ele me falou quando cheguei? Vocês combinam não, Filipão? Vocês combinam não com o Corinthians? O que você acha? É assim, ele vai combinar. Como diria um amigo meu, ele vai ornar com o pensamento do Corinthians. Porque o Dorival já foi treinador do Palmeiras, do Santos e do São Paulo. Do São Paulo, se não me falha a memória, acho que 2 vezes. 2 vezes. Sim. Do Santos foi 2 vezes. Foi campeão da Libertadores com o Santos, o Dorival. Aquele time do Neymar. Era o Muricy, não? Na Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. 2010. Da Copa do Brasil. Pensei que era da Libertadores, da Copa do Brasil. Que é um super título. A Copa do Brasil com o São Paulo, a primeira Copa do Brasil de São Paulo, quem é que conquistou? Dorival. Mas o torcedor de São Paulo fica com... Mas também no Campeonato Brasileiro ganhou um jogo na última rodada fora de casa. Vocês estão lembrados disso ou não? Sim. Mas qual era o time que ele tinha? Você sabia? O senhor sabe qual era o time que ele tinha, não? Bom! É sempre bom lembrar. Eu sei qual time ele tinha. Você sabe muito bem. O Wellington Rato, né? Que fez ótimo trabalho. Fez um ótimo trabalho. Nestor fez ótimo trabalho. Nestor. Beraldo. Quem fez o gol do título? Nestor. Rodrigo Nestor. Beraldo na zaga. Desculpa, eu até agora não consigo entender como o São Paulo liberou o Nestor para o Bahia. Eu também não, mas... Não consigo entender. E não tem quem pôr. E não tem quem pôr hoje. isso. Não consigo entender. E ele não é titular no Bahia. O argumento maior é sobre a questão de redução da folha. Redução da folha, mas também para trazer o Oscar. Trouxeram o Oscar. Mas a redução, o Oscar quem paga é o patrocinador do Master do São Paulo. O problema era a redução da folha, porque isso estava combinado com o FIDIC. Como está combinado com o FIDIC, ter negociações, vender alguns jogadores agora no final nessa janela de meio de ano, inclusive. Né? Bom, retomando o assunto do Corinthians, o Dorival... Eu acho que o Dorival é capacitado para dirigir o Corinthians. O Dorival tem algumas situações que o torcedor do Corinthians gosta. Por exemplo, o Dorival é um treinador que gosta de arrumar o time. As defesas do Dorival não são defesas que tomam muito gol. Agora, na seleção brasileira foi um fiasco.
A seleção brasileira tomou mais gol nessa eliminatória do que todo o período que teve com o Tite. Depois da Copa do Mundo, terminou a Copa do Mundo. A seleção brasileira tomou mais gols com esses todos os treinadores que passaram lá do que toda a passagem do Tite na seleção brasileira. Então, ele é um treinador que gosta de arrumar time, ele tem bom trânsito com os jogadores, ele consegue ter empatia dos jogadores, isso é muito importante no vestiário, porque ele vai juntar os jogadores em torno do propósito. Ele conhece muito bem o posicionamento dos jogadores, é um jogador que jogou na mesma posição do Zé Elias, ele foi volante, né? O Dorival Júnior, quando ele jogava, ele era chamado de Júnior, não de Dorival. Né? Eu não consigo chamá-lo de Dorival Júnior, só de Júnior. Ele foi um jogador, jogava como volante pré-Parmalat no Palmeiras, ele não ficou, ele não quis ficar. Ele poderia ter feito parte daquele time da Parmalat, ele não quis ficar. E eu acho que ele tem tudo para dar certo no Corinthians. Começando com essa arrumação que ele vai ter que fazer no vestiário. O Corinthians vai jogar contra o Sport amanhã, certo? O Sport faz uma campanha muito ruim. E se perder, pode até mandar o treinador embora, o Pepa. O Sport é um time que joga bem e não ganha jogo. Porque não chuta no gol. Mas é um time arrumado, sofre um contra-ataque, pimba. Acabou o jogo. O jogo com o Palmeiras foi taco a taco. O jogo foi naquele modelo, aquele pênalti esquisito que deram pro Palmeiras no final do jogo. Que não teve, Vocês estão né? lembrados disso? Um pênalti que não Sim, aconteceu. não teve, entendeu? Depois E foi o reconhecido, São né? Paulo também, mesma coisa. Também. A gente fica com a impressão de que o Dorival possa fazer um trabalho bom. Eu fico com essa impressão. Não, eu também acho. Fico com essa impressão. Vendo os trabalhos e os últimos trabalhos do Dorival, sem levar em ele já consideração fez trabalho melhor com um o time pior, assim, de jogadores. Sim. Ele tem ali jogadores. Sim, O time do Corinthians, o pessoal tá Só agora... no Flamengo ele passou acho que 2 ou 3 vezes. No Santos ele passou 2 vezes. No São Paulo acho que passou 2 vezes também. Não, nos 2 certeza. Não sei se no não São me lembro Paulo se teve acho uma que passou 2 terceira. vezes também. Ele ajudou a salvar o São Paulo um ano de rebaixamento. 2 E vezes. voltou. E aí voltou para ser... Foi campeão no Flamengo. Que a torcida do Flamengo... E eu nem sei porque foi mandado embora, porque o pessoal do Flamengo achou que tinha que jogar mais. Jogar melhor. Nos últimos 3 jogos, né? Hã? Nos últimos 3 jogos, ele não conseguiu fazer o time jogar bem, né? Nos últimos 3 jogos do Depois de campeonato. ser campeão. E a final... Em cima do cara que o Flamengo contratou depois. E a final do Corinthians contra o Corinthians, poderia ter ganho na Copa sem do Brasil. passar dificuldades. Mas assim, qual final é... É fácil. É fácil. É isso. E aí, Elton? Dorival? Eu acho ele criou essa característica mesmo, né? De arrumador de times. Ficou famosa aquela frase do Mano Menezes pro Dorival, né? Falando, meu time estava esculhambado quando ele estava no Internacional. Eu sei que você também vai conseguir desesculhambar o Flamengo. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu fazer o time funcionar e ser campeão. Então, acho que ele criou essa característica de ser um cara que organiza equipes. Isso não aconteceu na seleção brasileira. Que, aliás, estava fazendo um exercício de memória. Todos os treinadores em atividade que estão hoje no mercado, que um dia estiveram na seleção brasileira, estão desempregados. Passa a conta aí. De Luxemburgo para cá, está todo mundo desempregado. Tudo bem, o Ramon Menezes foi ali, o interino e tal, está na seleção sub-20, mas acho que não entra nessa conta, né? Mas Dorival, Tite... e o Diniz, os 3 últimos aí, estão à disposição e ficam sempre, né, sombras para várias equipes. Eu acho que dos 3, eu acho que o Dorival, pegando os 3 últimos, acho que o Dorival talvez agrade mais os times que demitem treinadores justamente por essa característica, de ser um cara organizador, né, com o que tem em mãos. E eu tô com o Pascoal, acho que o Corinthians tem qualidade para jogar mais, e aí realizar o desejo do Memphis, né, de jogar mais com o Dorival. E é um cara que, por ter passado pelo Flamengo, ter passado pelo São Paulo e pela seleção brasileira, ele acrescentou algo, porque desde o Ceará eu acho que ele tinha perdido, que é suportar pressão. Lidar com grandes torcidas, lidar com grandes pressões, que é o que ele aceitando o cargo, ele encontraria no Corinthians, né? Eu acho que ele também criou essa casca, principalmente, né, por essa passagem relâmpago e de muita pressão na seleção brasileira. Zé, eu vou ter que seguir, mas eu quero te ouvir uma palhinha. Você acha que dá liga? Eu acho que dá liga. Agora precisa ver como ele vai mudar a forma de pensar dos torcedores corintianos em relação à cultura do Corinthians. Sim. Porque o time do Dorival, os times do Dorival sempre foram times que jogam bem um futebol bonito.
O Corinthians, nos últimos anos, tem passado por dificuldades para fazer um jogo bonito e para fazer o jogo tradicional, que foi nos últimos anos lá com Tite, Carille, Mano Menezes, depois Tite, Carille, que é um time de marcação, saída em velocidade, não oferece muitas oportunidades para os times adversários porque marca muito forte. Mas eu acho que ele é bom treinador. Ele vai ter uma coisa no Corinthians, caso ele realmente, de fato, assine com o Corinthians, que ele não tinha na seleção, que é o dia a dia. O dia a dia para o Dorival é fundamental. O Pascoal fala uma coisa e é verdade, né? O jogador joga pelo Larjan, pelo dinheiro ou por alguém. Esse alguém, normalmente, quando isso acontece, é por conta do treinador também. Tá. Então, eu acho que a possibilidade de ele poder montar um bom time é grande. Para a gente projetar esse jogo de amanhã, né, Corinthians e Sport, jogo importante para o Corinthians ainda sem essa definição do técnico, vamos dar uma olhada no provável time, que é difícil a gente encontrar muitas mudanças, né, do jogo do Fluminense, que é uma derrota em casa, algo raro na Neoquímica Arena até então, para esse jogo contra o Sport, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro nesse momento, e a gente, claro, já sabe de alguns desfalques de longa data, caso do Hugo Souza e do Galo. Então joga Matheus Donelli, o Léo Maná na lateral direita, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Angileri, a única contratação em 2025 para esse time. Raniel, André Carrijo, jogador muito importante para esse time do Corinthians. Aí uma dúvida no meio-campo: Maicon, Alex Santana, Charles, o Breno Bidon voltando para esse time, né? Aparecendo mais nesse time do Corinthians. O Bidon ali não rende. Né? E o Memphis Depay com o Yuri Alberto, e aí sim essa dupla de ataque que pode fazer muita diferença para o Corinthians. Acho que eu vou pegar a partir do que o Memphis falou, né? E acho que o Memphis tá com moral do Corinthians. O Memphis não quer se sacrificar tanto. Ele acha que, pelo que ele falou, né? Uma coisa é um jogo que vale título, outra coisa é a rotina do campeonato. O Memphis quer estar mais perto do gol, o Memphis não quer precisar vir buscar tanto a bola. O problema é que, assim, se o Corinthians não tem o Garro, e ele também tá sem o Coronado, ele fica sem um armador, cara. E não tem... Sem esses jogadores dessa função, o time não consegue arrumar outro jeito. Vamos jogar pelos lados. A bola não chega. Simplesmente os caras têm que vir aqui no meio campo buscar. E aí isso atrapalha também o jogo do Carrijo, que quando está encaixado é muito importante para conduzir essa jogada, fazer essa transição. O Corinthians tem que sanar, resolver essa questão. Ele tem que ter, porque o Bidon é um volante com um pouco mais de categoria de saída de jogo, mas que jogando nessa função ele não toca na bola. No jogo com o Palmeiras ele não tocou na bola, por exemplo, no Clássico. Estava escalado ali, a bola passava por cima dele, ele não participava da articulação de nada. Eu acho que o Corinthians tem que resolver essa questão. Não tendo o Garro... Tem muita dificuldade de ir ao mercado, né? Não é um time que tem condições, por exemplo, de substituir o Garro. Vamos colocar assim, o Garro vai ficar longe durante um longo período, vamos ao mercado para achar um jogador que possa preencher essa lacuna. Tem dificuldades o Corinthians. Já é uma função difícil de você sair, vou buscar. Até para quem tem o poder aquisitivo, né? Se achar é caro. E também que ver também o Coronado não consegue também ter uma sequência, né? Ele tem até 2 jogadores. Poucos times têm 2 jogadores. Ele, o Corinthians tem, e nesse momento não tem nenhum dos 2. E isso afeta muito no jogo do Corinthians. Missão para o novo treinador, né, Raed? Também encaixar esse time enquanto não recebe de volta esses reforços caseiros, né? Acho que o Hugo Souza também faz uma diferença no gol. É um goleiro que foi muito importante para o título do Campeonato Paulista, mas essa posição que o Betão está falando também é muito importante para o time. Com certeza absoluta, até porque parte desse esquema ele tem algumas particularidades e parte desse jogador atrás dos 2 atacantes ser o cara que consiga acionar esses 2 atacantes em condição de finalização. Então, caso esse jogador ele não tenha no elenco, ou você não tem um jogador com essa característica de leitura de espaço para receber essa bola e conseguir acionar os 2 atacantes, os 2 atacantes de frente acabam ficando sem função no jogo porque a bola não chega. Então, a parte ofensiva da equipe fica totalmente comprometida nesse esquema tático quando você não tem esse jogador ali por dentro. O que a maioria dos técnicos fazem? Eles dividem os setores do campo, né? Ou joga num 4-2-3-1 ou 4-3-3 para ocupar melhor toda a faixa ofensiva do campo, para criar mais oportunidades. É por isso que esse esquema, durante um tempo, caiu em desuso no cenário não só do futebol brasileiro, mas também no cenário do futebol sul-americano. A Argentina usava muito esse enganche, o jogador por trás do atacante, dos 2 atacantes, e não usa mais. Se de repente a solução, com o que o Corinthians tem hoje, é mudar o esquema para o 4-3-3 e você, de repente, abrir o Thales, não sei se o Thales está bem, como é que o Thales está, né? Você abrir o Thales e o Yuri e deixar o Memphis mais perto do gol. Para ver se esses caras do lado levam essa bola para frente. E aí, deixar o meio de campo mais reforçado, com jogadores com um pouco de saída, de repente era a solução. Para você, se você não tem o 10,
você leva essa bola pelo lado, né? O Yuri, quando foi esse jogador centralizado, teve problemas, né? No passado recente. Yuri, então, de costas seria não funciona. testar também ele aberto nessa nova função, numa nova formação do Corinthians, que joga amanhã às 4 da tarde contra o Sport. Vamos dar uma olhada também nas informações